Senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu sou o Dr. Atílio e hoje novamente estou enviando um vídeo a vocês, um assunto que eu entendo de muita pertinência, muita importância, qual seja a questão das provas para a defesa dos direitos do trabalhador. Vejam, é muito comum o trabalhador buscar uma consulta no nosso escritório alegando que ganhava salário por fora, alegando que fazia horas extras, alegando que trabalhava sem registro. Porém, na prática, ao analisarmos o caso, nós verificamos que o trabalhador, em que pese ter os direitos, não tem muitas vezes como prová-los, certo? A prova é fundamental, é de extrema importância. Por quê? Porque o juiz ele é imparcial, ele recebe uma versão dos fatos do trabalhador e ao mesmo tempo vai ter uma versão geralmente contrária por parte da empresa. Dentro dessa ótica, o juiz vai julgar com base exclusivamente nas provas apresentadas e produzidas ao longo do processo, para ao final dizer quem está com a razão. É simples assim, certo? Então, dentro dessa questão, é muito importante que o trabalhador, para defender os seus direitos, faça provas. E aqui eu vou fazer um parênteses, não só o trabalhador, o empregador também. Vejam, o direito do trabalho não é só o direito do trabalhador, ele é o direito do trabalhador e do empregador, de ambas as partes. Muitas vezes nós temos empregadores que descumprem a legislação trabalhista e merecem ser punidos nos termos da lei. Só que muitas vezes também temos trabalhadores que descumprem a legislação trabalhista, que se aproveitam de situações. E temos bons empregadores que sofrem com essas questões. Então, esse vídeo e todos os nossos vídeos anteriores são sempre voltados para as duas partes, para o trabalhador e para o empregador. Na defesa de quem? De quem é correto, de quem atua com justiça, de quem trabalha corretamente, de quem faz o que é certo. Não existe um lado, existe quem faz o que é certo e quem faz o que é errado. Nós defendemos quem faz o que é certo. Bom, fechando parênteses, voltando ao nosso tema, é muito importante que o trabalhador ou o empregador produza provas da situação. Hoje nós temos os meios digitais e são muito importantes e aceitos. O WhatsApp, por exemplo, é um meio de prova fundamental. Então, o trabalhador trabalha sem registro, por exemplo, só que tem uma série de conversas de WhatsApp com o patrão que provam frequência, horário de trabalho, dias trabalhados, muitas vezes, tarefas realizadas. Então, um simples print dessas conversas, aliado muitas vezes à utilização dos áudios, comprovam a atividade requerida ali muitas vezes num processo e que deixou de ser registrada. Outra prova, e-mails, gravações é permitido e é lícito, não precisam as duas partes saberem que estão sendo gravadas, basta que uma delas participe do diálogo, saiba que esteja gravando, obviamente quem está gravando, para que essa gravação seja válida, mesmo a outra parte não sabendo. Eu sempre oriento os meus clientes, patrões, a gravarem muitas vezes o acerto com seus empregados, a empregados a gravarem muitas vezes conversas com os patrões. Por quê? Porque são situações que geralmente os descumprimentos contratuais, os ilícitos, eles ocorrem numa conversa informal, numa reunião a quatro paredes, a portas fechadas. E como que você vai levar isso à justiça e provar? Com uma gravação. De outra forma, geralmente não é possível. Às vezes a testemunha não consegue ser fidedigna, às vezes não tem testemunhas, ok? Então, a produção probatória durante o acontecimento dos fatos, ela é muito importante. Repito, WhatsApp, fotos, vídeos, gravações, dentre outras, e-mails, fotos de documentos. O trabalhador não pode pegar os documentos da empresa, mas ele pode bater fotos. Isso não há problema nenhum, desde que não atinja aí o sigilo da atividade empresarial. Aqueles documentos que são atinentes ao contrato de trabalho, o trabalhador pode obter fotos sem problema nenhum, e o empregador também pode utilizar de todos esses meios citados para produzir provas a seu favor. Na dúvida, procure sempre um advogado de sua confiança, porque ele vai saber sempre orientar quando a situação estiver acontecendo. Não deixem para reclamar os direitos ou para pensar nas provas ao final, durante o processo, antes de entrar com o processo. Não, a prova ela tem que ser produzida de imediato. Esse é o nosso conselho.
Estamos à disposição, agradeço a atenção dos senhores e adicionem o nosso canal, as nossas redes sociais para ficarem por dentro dos novos vídeos e informações. Um grande abraço a todos.